Salve, salve, astronauta! Seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de Design na Prática. E nessa aula a gente vai conhecer as principais ferramentas e principais funcionalidades do Illustrator. Cara, eu quero que isso seja o mais simples possível. Não por falta de profundidade, na verdade não é isso. Eu quero que você aprenda na prática, então eu vou tentar fazer com que as coisas sejam mais fáceis, mais simples, e isso vai ser mais adequado principalmente para quem está começando. Se você já conhece o Illustrator, você pode até pular essa aula, porque muito provavelmente eu não vou te apresentar nada de novo. Mas para quem está começando, essa aula é importante, porque a gente vai conhecer de fato ali as principais funcionalidades, as principais ferramentas aqui do Illustrator. Bom, a área de trabalho eu já te apresentei, a gente vai conhecer agora algumas ferramentas, algumas funcionalidades que estão localizadas nesse menu que está na nossa lateral esquerda, tá? A primeira delas que eu gostaria de apresentar para vocês são as ferramentas de forma, tá? As ferramentas de forma, essa ferramenta, por exemplo, é a ferramenta retângulo. Essa ferramenta retângulo você pode acessar com a tecla de atalho M, e se você clicar, aqui você pode ver que tem uma setinha. Essa setinha indica que existem outras funcionalidades dentro daquela ferramenta. Se você clica e segura, você vai ver que existem ali algumas outras formas que a gente também pode utilizar, tá? Então a gente tem a ferramenta retângulo, a gente tem a ferramenta retângulo com arredondada, né, que tem os cantinhos arredondados, a gente tem a ferramenta elipse, a gente tem a ferramenta polygon, uma ferramenta poligonal, a gente tem a ferramenta stars e tem a ferramenta flare tool. Você pode testar cada uma delas aí, mas eu vou te mostrar duas em especial, que é a ferramenta retângulo e a ferramenta elipse. A ferramenta retângulo, tecla de atalho M, é muito intuitivo, né? Na verdade, ela constrói retângulos e constrói quadrados, né? Então, a gente tem aqui, clicando, segurando e arrastando, a gente pode criar essa forma, e como a gente bem entender. Se você segura a tecla Shift, você trava a forma, deixando ela sempre quadrada. Isso pode facilitar no teu dia a dia e na hora de trabalhar, na hora de criar formas quadradas, tá bom? Clicando na tecla L, a gente consegue então alcançar a ferramenta elipse, tecla de atalho L. A ferramenta elipse, de igual forma, ela vai criar ali círculos, né? Se você segura a tecla Shift, você pode travar essa forma, né? Enquanto você arrasta, você vai ter uma elipse perfeita. Então, essas são as duas formas essenciais, né, que a gente vai utilizar aqui para criar os nossos projetos. O retângulo, o quadrado e a elipse, né, os círculos. Bom, a próxima ferramenta é a ferramenta que inclusive eu já estou usando aqui, que é a ferramenta de seleção. Ferramenta de seleção muito simples da gente entender. Ferramenta de seleção, basicamente, você clica em cima de cada um desses objetos e você pode mover, né, esses objetos como você bem entender, super intuitivo também. Uma outra ferramenta que se parece muito com a ferramenta seleção é a setinha preta aqui, né? E a gente tem também a setinha branca aqui, que é a seleção direta, Direct To, também é um tipo de ferramenta de seleção, e a tecla de atalho para ela é a tecla de atalho A. A ferramenta seleção, tecla de atalho V, e a tecla A é a tecla de atalho para seleção direta. Então a gente geralmente fica alternando entre essas duas ferramentas de seleção. A tecla de seleção direta, a maior funcionalidade dela é que a gente, quando está com essa ferramenta ativa, a gente consegue ver os pontos que nada mais são os nós que vão formar aquela imagem. E a gente pode selecionar cada um desses pontos e, selecionando esses pontos, a gente pode mover esses pontos dessa forma, né? Editar esses pontos da forma como a gente quiser, e com isso criando então novas formas geométricas. Nas outras formas, nas formas esféricas, nas elipses, também não é diferente. A gente também tem os pontos aqui e a gente pode selecionar esses pontos
e editar como a gente bem entender. Nas curvas, por exemplo, você percebe que existe aqui um mecanismo diferente, né? Aparece uma linha com essas duas alcinhas, uma para cada lado. Essas alças, na verdade, é para a gente definir a curvatura desses elementos que são em formatos circulares, né? Então, a gente pode utilizar essa ferramenta de seleção direta exatamente dessa forma, adaptando, né, as formas geométricas, adaptando aí, criando novas formas geométricas. Então a gente já tem aqui duas formas geométricas, quadrado e círculo, ok? Uma outra ferramenta que eu gostaria de apresentar para vocês é a ferramenta caneta, que você já conhece lá do Photoshop, e aqui também é a tecla de atalho P, é essa ferramenta bem aqui. Ela vai funcionar exatamente como funciona lá no Photoshop, que é criando, né, dando possibilidade, na verdade, para a gente criar novas formas geométricas de forma livre aqui no Photoshop. A cada clique você cria uma reta, e se você clica, segura e arrasta, você cria uma curva. É bem fácil da gente conseguir entender o funcionamento dessa ferramenta, tá? Estou apenas empilhando aqui uma série de formas, né, para a gente entender aqui o funcionamento dessas ferramentas. A próxima ferramenta que a gente precisa conhecer também é a ferramenta texto. Tecla de atalho T, e você pode acessar aqui também através do menu, tá bom? A ferramenta de texto, basicamente, mesma função, mesma forma que a gente utiliza lá no Photoshop, a gente também utiliza aqui no Illustrator. Então, eu selecionei a ferramenta de texto, dei um clique, e a partir desse clique eu posso escrever, né? Escrever aqui o meu texto, o texto de forma adequada. Quando eu seleciono o meu texto, aqui no menu da parte de cima, aparecem algumas funcionalidades que a gente pode adaptar. Então eu posso escolher aqui a fonte, eu posso escolher o corpo dessa fonte, ser condensada, ser negrito, enfim, bold. E uma outra forma da gente acessar essas configurações do meu texto é através do painel Properties, propriedades aqui, em que eu tenho aqui as configurações também do meu texto e do meu parágrafo. Então aqui eu posso selecionar a fonte, aqui eu posso selecionar o alinhamento do texto e algumas outras configurações. Uma outra funcionalidade ainda da ferramenta de texto, vou aqui voltar na ferramenta texto, é quando você está com a ferramenta texto, você clica, segura e arrasta, e aí você vê que está formando um retângulo, e aí esse retângulo, na verdade, é uma caixa de texto que vai criar para você um parágrafo. Então você vê que eu cliquei, segurei e arrastei, soltei o meu botão do mouse, e aí a gente tem então um parágrafo. Você pode editar o teu texto dentro desse parágrafo. Uma outra funcionalidade também da ferramenta texto é que quando você passa aqui o mouse por dentro de uma forma geométrica, você vê que a setinha muda, ó. Quando eu passo a seta em cima da linha, ó, você está vendo que a setinha muda, né? Se eu dou um clique, a ferramenta de texto gera, a partir daquele formato que você clicou, a partir da forma geométrica que você clicou, ele vai criar um parágrafo também ali dentro. Tá? Então, essa é uma outra forma de criar parágrafos. Eu posso fazer a mesma coisa também na elipse. Então, se eu seleciono a ferramenta de texto, passo aqui, ó, o mouse por cima aqui da linha, eu posso clicar e o meu texto, o meu parágrafo vai ficar naquele formato, no formato da forma geométrica, enfim, que eu tinha selecionado. Vou dar um Ctrl Z aqui. Bom, vou mostrar para você agora uma outra funcionalidade ainda da ferramenta texto. Como você pode ver, a ferramenta texto ele tem muitas funcionalidades interessantes. Eu vou voltar na ferramenta caneta, tecla de atalho P, só para você ver um outro detalhe interessante. Vou dar aqui 3 cliques aqui nessa região aqui. Não vou fechar a forma, tá? Vou deixar essa forma aberta
vou clicar ESC, e agora eu volto na ferramenta de seleção, vou inverter isso aqui, em vez da cor de preenchimento, eu quero que o contorno seja preto. Para fazer isso, basta clicar nessa setinha bem aqui em cima da cor, troquei, e agora você está vendo aqui essa linha aleatória que eu acabei de criar aqui. Vou selecionar a ferramenta de seleção direta, tá aqui, e vou clicar nesse ponto que eu acabei de criar aqui no meio da minha linha. E a partir disso eu vou criar uma curva aqui, ó. Ok? Criei uma curva, ferramenta de seleção, posso posicionar isso daqui, ok, beleza. Agora sim, volto na ferramenta de seleção, e quando eu passo a setinha em cima dessa linha, olha o que acontece, ela fica diferente também, tá? Eu vou dar um clique com a ferramenta de texto em cima dessa linha, e aí esse texto, essa linha, ela se torna uma espécie de caminho para esse meu texto. Então, se eu quero fazer um texto em curva, né, um texto fazendo esse caminho diferente, basta então criar uma linha, né, e a partir dessa linha criar essas formas interessantes aí que podem ser úteis em algum projeto. Então é dessa forma que a gente cria textos, né, com esses caminhos, digamos assim, alternativos, né, com essas direções, com esses arranjos, digamos assim, diferenciados, tá bom? Já deu para você perceber também que a caixa de cor, onde a gente pode mudar a cor dos elementos, basta dar um clique aqui em cima da caixinha de cor, 2 cliques na verdade, e a gente vai ter acesso aqui às cores da mesma forma que a gente tem lá no Photoshop, tá? Então a gente pode mudar as cores aqui. Essa cor, a primeira cor é a cor do preenchimento, a segunda, o segundo retângulo aqui é a cor do contorno, bem simples também da gente entender essas caixinhas de cor, tá bom? Show, maravilha! Aqui no Illustrator a gente tem também algumas ferramentas que vão ajudar a gente na criação de novas formas, né? Então, por exemplo, vou explicar mostrando como funciona. Selecionei aqui a minha elipse, o meu objeto elipse que a gente acabou de criar, e aqui eu tenho a ferramenta borracha, a ferramenta Eraser. Quando você clica e segura aqui na ferramenta borracha, você vai ver que existem outras funcionalidades. A gente vai ver a ferramenta Eraser, a ferramenta borracha e a ferramenta Knife, faca, tá bom? A primeira delas, ferramenta borracha. Ferramenta borracha, ela funciona mais ou menos como funciona lá no Photoshop, você lembra? Ela tem, aparece ali a setinha, ó. Você pode aumentar o tamanho dessa borracha e diminuir o tamanho dessa borracha absolutamente nas mesmas teclas de atalho que a gente usa no Photoshop, que é abre colchetes e fecha colchetes, tá bom? Abre colchetes diminui, fecha colchetes aumenta. Quando você usa essa borracha, essa ferramenta borracha, e passa por cima de um objeto selecionado, olha o que ela faz. Ela basicamente divide esse teu objeto, ela cria então 2 objetos e a gente pode usar esses objetos de forma independente. Ela vai criar então esses 2 objetos. Você vê que o tamanho da borracha influenciou exatamente aqui na distância, digamos assim, entre esses 2 objetos. Vou dar um Ctrl Z aqui para a gente ver agora a ferramenta Knife, a ferramenta faca, tá bom? Você pode acessar ela através aqui do menu das ferramentas. Ela vai funcionar exatamente como funciona, não exatamente não, mas muito parecido da forma como funciona a borracha. A diferença é que, olha só, eu vou clicar, segurar e arrastar, vou desenhar a forma e pronto, tá dividido. A diferença é que não há aquele espaço que seria preenchido, na verdade, vazado pelo tamanho do pincel da borracha, né? Então, basicamente, ele faz uma separação aí desses objetos. Dá pra gente fazer muitos usos criativos dessa ferramenta, dá pra gente brincar bastante com essa funcionalidade. Por exemplo, eu tenho aqui o meu texto, eu vou trazer o meu texto para cá,
Vou aumentar um pouco esse texto, estou usando a ferramenta de seleção, tá? Aumentei o texto segurando a tecla Shift para não perder a proporção do objeto, tá? E agora eu vou fazer o seguinte, presta atenção, eu vou clicar com o botão direito e vou escolher aqui a opção Create Outlines para converter, digamos assim, você vai ouvir muito essa expressão, converter em curvas. Eu converti o meu texto em curvas. Agora ele não é mais um texto editável, ele é basicamente apenas formas geométricas. Agora eu vou usar a ferramenta Knife, bem aqui, que foi a que a gente acabou de utilizar, e vou passar aqui, ó, um traço em cima do meu texto. E agora eu tenho, então, esses elementos separados, dando um efeito bem interessante aqui no meu texto, que pode ser útil em alguma aplicação, em alguma ocasião, em algum contexto. Isso aqui pode ser interessante, né, para o nosso trabalho. Bom, por enquanto a gente vai ficando por aqui. Essas são, não são todas as funcionalidades, é óbvio, né? Senão a gente passaria 3 anos nessa aula, mas a gente tem aqui já uma base com as principais ferramentas, as que a gente mais vai utilizar, sem dúvida nenhuma, nos nossos projetos. Bom, mas uma coisa eu tenho certeza é que apenas usando essas ferramentas que a gente já viu aqui, a gente consegue criar tanto projetos mais simples como projetos mais avançados, utilizando exatamente apenas esses recursos que a gente viu nessa aula. A gente vai ter contato com outras funcionalidades e outras ferramentas ao longo desse curso, aprendendo na prática. Mas, sem dúvida nenhuma, essas ferramentas que a gente já viu, já conhece, elas são suficientes para a gente dar grandes passos e criar grandes projetos.